Senhoras e senhores, a transparência dos ativos de iluminação pública é assunto que tem levado questionamentos e dúvidas aos gestores municipais. A AMM assumiu a posição de defesa dos interesses locais, promovendo diversas ações para a suspensão ou mesmo adiamento da respectiva transferência. Enquanto empreende essa luta, também preocupou-se em apresentar soluções e alternativas viabilizadoras da execução dessa nova responsabilidade. Assim, o presente seminário objetiva fornecer aos gestores municipais informações relevantes sobre a contratação de serviços relacionados aos ativos de iluminação pública, colaborando para que os municípios enfrentem a matéria de forma mais tranquila e segura. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos a mensagem da senhora subsecretária de Desenvolvimento Regional e Política Urbana do Estado de Minas Gerais, Beatriz Moraes de Sá. Bom dia a todos e a todas, né? Eu me sinto super à vontade, presidente Toninho, porque, mesmo estando como subsecretária há 3 anos, eu acho que a alma da gente, a essência, a gente não esquece, né? Para mim, as associações de municípios são realmente a mola propulsora do Estado, na questão do desenvolvimento regional. Sem as associações de municípios, que foram criadas desde a década de 70, a gente não teria tido tanto avanço nas regiões como nós temos alcançado nos indicadores. Gostaria de cumprimentar, assim, então, a mesa, né, o nosso presidente, que nos acolhe tão bem aqui hoje. Toninho, parabéns pelo seu trabalho, não só à frente da Prefeitura de Barbacena, mas principalmente à frente da MM. Um abraço todo carinhoso ao Ricardo Charbel, né? Charbel, nós que estamos aí trabalhando alguns meses juntos, foi um prazer realmente ter a CEMIG como parceira. Cumprimentar de uma forma muito especial a Cristina, que agora é a superintendente geral da MM. A gente estava aqui falando que eu acho, né, que a superintendência geral da MM equivale aos secretários executivos das associações. Estava aqui falando com ela que a alma da associação é o secretário executivo. Então, assim, ela vai ter um papel fortíssimo aí, junto com todos vocês que estão aqui conosco, na luta e no fortalecimento deste trabalho tão importante. O Gustavo também, cumprimentar o Gustavo, altamente competente. Acho que foi um ganho muito grande também de você ter feito uma renovada no corpo técnico da MM. Eu acho que você está com os melhores profissionais que existem hoje no mercado, e isso vai se refletir no nosso trabalho no dia a dia, tanto no Estado quanto nos municípios e nas associações. Diante disso, então, gente, dizer que nós tivemos, junto com a MM, uma última reunião que se deu no BRG. Grande parte de vocês estavam lá. Ali nós discutimos qual seria o melhor formato para que tivéssemos uma transição mais tranquila dos municípios com relação à iluminação pública. Um tema que afeta os 853 municípios de Minas, algo novo para o nosso estado e para os outros estados. Uma norma, né, uma legislação federal impondo essa transferência aos municípios. Então, assim, chegamos num ponto que não temos mais discutir se é ou não constitucional ou inconstitucional. Se algum dia tivermos algum ganho em alguma ação ou situação, mas nós também não podemos ficar à mercê dessa espera e deixar os municípios passarem uma situação aí, de calamidade pública, né? Porque a iluminação, questão de segurança, questão de mobilidade urbana, envolve todas essas questões. Então, diante disso, a MM, juntamente com a CEDU e com a CEMIG, de uma forma muito madura e transparente, a gente vem tentando, com muito esforço, com o trabalho da CEDU, na pessoa do Paulo, que visitou muitas associações juntamente com o Juninho da CEMIG, e com o Gustavo e com a Cristina da MM. Então, eles visitaram algumas associações para ver qual seria este formato e qual seria a necessidade de cada região também. Porque, às vezes, uma região tem um modelo que vai ser melhor trabalhado do que outra. Então, a gente também não pode ficar assim, todo mundo vai criar consórcio, todo mundo vai no registro de preço, ou todo mundo vai fazer, né,
uma licitação e conjunção, seja a modalidade que for, nós estamos aqui para tentar que esse modelo, essa escolha das regiões se dê de uma forma bem transparente e bem adequada para todo mundo. Então, nosso propósito sempre foi esse. Trago aqui um abraço ao nosso secretário, o Alencar, que assumiu recentemente no CEDRU, e também ao nosso governador. Então, gostaria de dizer um bom dia de trabalho a todos. Estamos aqui com vocês durante o dia todo. Obrigada. Na sequência, ouviremos a mensagem do diretor de distribuição e comercialização da CEMIG, Ricardo José Chapéu. Bom dia a todos. Bom dia, então, presidente da Quadrada, Beatriz, Cristina, Gustavo. É um prazer estar aqui, gente. E a minha, estou representando o presidente da CEMIG e falei com ele, presidente, qual a mensagem que a gente vai levar aos prefeitos, associações, principalmente aqui a AMM e a CEDU. Então, a nossa mensagem, nossa fala é uma fala de agradecimento. Quando esse assunto já vem sendo discutido já há muito tempo e não se conseguia avançar, não conseguia entender dele, e a cada momento a gente se vendo mais apertado, a CEMIG, inclusive, porque a agência reguladora ela mostrava e achava, inclusive, que a CEMIG estava dificultando o trabalho. Praticamente hoje nós temos Minas Gerais nesse processo, parte de São Paulo, uma parte de Paraná. Todos os outros municípios, praticamente ao longo da União, já assumiram esse serviço. E Minas Gerais, vamos dizer, que o município que tinha menos evoluído nessa questão, e eles questionando, né? E nós procuramos, então, aliás, fomos chamados pelo governador, Alberto Coelho, na época, vice-governador, preocupado com essa questão, e ele falou: olha, gente, vocês têm que ir para um outro caminho. E pensamos, e o caminho que nós encontramos foi justamente a AMM e a CEDU. Se não fosse essa parceria com a AMM e a CEDU, nós não teríamos a oportunidade de estar discutindo em tantos fóruns, e avançando, e amadurecendo esse assunto, desmitificando o assunto, entendendo melhor, para que a gente possa realmente dar o passo que a gente tem que dar. Então, minha palavra, presidente, é de realmente agradecimento e reconhecimento do trabalho. O senhor, nós tomamos a liberdade de envolver logo no primeiro momento, depois a CEDU, e o senhor nos recebeu um assunto espinhoso, e o senhor nos recebeu nos ajudando a construir, nos ajudando como é que nós iríamos seguir esse caminho, de modo que a gente levasse, que é o que interessa mesmo, é que a sociedade possa realmente ser melhor atendida do que hoje atendida da própria CEMIG, e não o contrário. Então, a nossa palavra aqui é de agradecimento e reconhecimento e nos colocar à disposição uma série de coisas, elas estão evoluindo e outras precisam. Eu sei que vocês vão perceber algumas necessidades na hora que vocês estiverem conduzindo um processo. Olha, isso aqui, a CEMIG poderia ver de uma outra forma. Isso é natural no processo, em qualquer processo. E nós estamos abertos, como sempre tivemos, a essas solicitações de vocês. Então, muito obrigado pela sua oportunidade. Parabéns, presidente, por ter encarado um problema espinhoso, um problema chato, mas na realidade o que nós precisamos fazer, como sempre, é discutir as questões e não fingir que às vezes é muito mais fácil a gente ficar macio. Mas eu vejo que a posição é uma posição de responsabilidade, é verdade. Muito obrigado, fica por reconhecimento nosso. Convidamos para o seu pronunciamento o presidente da AMM, prefeito de Barbacena, Antônio Andrada. Bom dia a todos. Quero aqui inicialmente saudar a secretária Beatriz, que está sempre participando conosco daquelas iniciativas que tem por objetivo reforçar o ambiente municipalista. É uma parceira de primeira hora, nós queremos aqui ressaltar isso e agradecer. Quero aqui também agradecer a parceria, a presença, o apoio da CEMIG.
a pessoa do Ricardo Charbel, diretor de distribuição, que representa o presidente neste evento, a CEMIG tem sido realmente uma parceira em termos de interlocução, de entendimento, de busca de uma solução que seja razoável para o enfrentamento dessa questão da municipalização dos ativos da iluminação pública. Também quero aqui agradecer e também parabenizar os dois membros da nossa equipe da ANM, a Cristina, superintendente da entidade, e o Gustavo, que é o superintendente do Instituto ANM. Os dois são pilares do trabalho que nós estamos fazendo com todo o corpo da ANM, que é um corpo de qualidade, muito empenhado, muito comprometido, e através dos dois eu quero saudar toda a nossa equipe. Quero aqui também fazer uma referência a todos os presentes, agradecendo a presença, atendendo a esse chamamento, ao convite da ANM, os prefeitos, presidentes de associação micro-regionais, os secretários executivos, os funcionários, técnicos, secretários municipais, todos aqueles que estão envolvidos direto e indiretamente com essa questão que, como colocou aqui o Ricardo Charbel, é um tema complexo, espinhoso, chato, difícil, mas que a gente tem que tratar, tem que enfrentar, tem que buscar alternativas para poder se contrapor a ele. Antes de eu entrar diretamente no assunto da iluminação, eu queria fazer uma pequena palavrinha preliminar, que não tem muito a ver com o foco direto da nossa reunião, mas diante de um público eminentemente municipalista, eu não posso deixar de fazer essa abordagem aqui no início. Nós estamos vivendo um período que começa agora, depois da Copa, né, vai começar efetivamente o período eleitoral, em que o Brasil vai renovar praticamente todos os mandatos da esfera estadual e nacional. Então, é uma eleição que tem um impacto direto na vida do Brasil, haja vista que a União Federal detém quase 70% da receita do país. E aquilo que acontece em Brasília se reflete nos estados e nos municípios. E boa parte do que não está em Brasília fica mais com estados do que com os municípios. Então, nós estamos lá no finalzinho da ponta. O reflexo dessa eleição vai impactar diretamente na vida do município. Não há como isso não acontecer. É a realidade nacional. E esse momento é um momento, ao mesmo tempo, de reflexão, de debate. O Brasil todo vai estar envolvido nesse processo eleitoral. Mas nós, gestores municipais, vamos participar desse debate de uma certa maneira, mas temos que viver o dia a dia da gestão, independente da eleição. Nós temos que ter duas posturas. A postura política, que é legítima de cada representante popular, tem o seu partido, tem o seu grupo político, tem a sua linha política, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de gerir o seu município, de assumir posições e ter que levar à frente as demandas da sua cidade. Pois bem, nós não vivemos um momento econômico bom. Os prefeitos sabem disso. A receita está caindo, a coisa está apertada, falta dinheiro. As pressões sociais e populares são constantes e aumentam, e o dinheiro falta. Esses últimos meses aí agora, a receita tem caído drasticamente, a gente está sentindo isso. Por outro lado, a gente, como liderança que está à frente da ANM e do movimento municipalista, nós encontramos no diálogo com todos os gestores um certo pedido, um certo anseio para que a entidade assuma uma postura mais agressiva de combate a esse quadro de dificuldade econômica. É preciso a gente ter em mente que esse momento é um momento altamente delicado em dois planos. Primeiro, no plano de governo. No plano de governo, praticamente todo o primeiro escalão do governo deixa o governo para disputar a eleição. Então, assume a gestão do Estado e da nação um grupo que não é o grupo inicial que tomou decisões e que tem respaldo político. Muitas vezes são técnicos que estão dando sequência às políticas que já estão estabelecidas. Isso faz com que o governo fique um pouco paralisado. É difícil levar demanda hoje no governo federal e mesmo no Estado. A interlocução é complicada, porque ninguém quer tomar decisão que seja polêmica ou difícil em final de governo. E ninguém quer tomar uma posição também arrojada e difícil, não sendo aquele titular que durante todo o governo esteve gerindo a pasta.
Ele sabe que a presença dele em determinada secretaria ou determinado órgão é provisória por 6 meses apenas para esse período eleitoral. Então, é um período difícil de você levar reivindicações, desenvolver tratativas, pauta de articulação. O próprio Congresso Nacional começa a se desmobilizar, porque todos estão rodando as suas bases para buscar voto. Então, não é um momento propício para se ter uma interlocução de alto nível e que traga um resultado efetivo. Não quer dizer que isso a gente tem que cruzar os braços e ver o tempo passar. Nós vamos fazer os nossos movimentos, as nossas gestões, mas não esperar muito, porque a tendência é esperar a eleição e um novo governo assumir a postura e as decisões que têm que ser tomadas. Essa é a tendência natural. Por outro lado, nós temos uma outra dificuldade. É a dificuldade de articulação do próprio movimento municipalista. Por quê? Porque cada prefeito, cada gestor municipal tem uma origem política, tem um vínculo político que nesse período aflora, que é o período eleitoral. Ele acaba tendo que dar a opinião dele, escolher um lado. Ele é levado a isso. E isso complica o movimento, porque o movimento municipalista ele é recheado de partidos e de tendências. Então, uma movimentação mais drástica da associação pode ser interpretada por determinado grupo como uma ação política para favorecer candidato A ou B. E isso racha o movimento, divide o movimento, enfraquece o municipalismo. Então, nós temos que ter muita maturidade nesse período de julho, agosto e setembro para tomar posicionamentos. Temos que ser muito maduros, muito tranquilos e temos que assumir aquelas posturas que são consenso e não posições que podem gerar polêmicas e dividir o movimento, porque nos enfraquece e aí sim as nossas articulações não terão os efeitos desejados. Então eu gostaria de fazer essa preliminar para poder pontuar a postura que a IMM vai assumir nos próximos 90 dias, que é de muita cautela para não contaminar o trabalho municipalista com as disputas políticas que são legítimas. São legítimas. Então, essa palavra inicial que eu gostaria de colocar para poder contextualizar a nossa ação. Um dos pontos, por exemplo, que é praticamente consenso, é a questão da iluminação. É uma preocupação de todo mundo, independente da corrente política ou da opção política. Então, a questão da iluminação pública, ela vem já se arrastando nos anos e o movimento municipalista, até antes da minha gestão, conseguiu, de certa maneira, ganhar tempo, prorrogar isso e levando até o ponto que nós estamos. E nesse período foram feitos embates jurídicos, embates judiciais, muita discussão prefeita, muita briga contra a decisão de se fazer a municipalização. Isso não é assunto de agora, isso é um assunto que já vem de anos aí. Tem várias ações correndo e, infelizmente, nós não conseguimos uma posição no judiciário muito segura para poder garantir uma posição mais radical de dizer que não vamos fazer municipalização. Nós não conseguimos isso. Conseguimos decisões pontuais, provisórias, são liminares, não houve ainda uma decisão definitiva, isso pode ser mudado. Então, o quadro é muito confuso, é muito difuso, é muito incerto. Então, diante dessa dificuldade de se conseguir uma decisão mais robusta do judiciário, houve a necessidade de se abrir uma discussão sobre o processo de municipalização. Porque vai que há uma decisão judicial confirmando que o processo tem que ser feito, os prefeitos vão ter pouco tempo e a coisa vai ter que ser feita meio na correria, e isso não é bom. Então nós abrimos a discussão, a MM, sobre as possibilidades de municipalização, poder criar uma vertente e tentar orientar os gestores municipais através de debates, de discussões, sobre o melhor formato para se fazer isso. Nós temos exemplos de outros estados que já fizeram o processo de municipalização há 10 anos atrás. Mas há 10 anos atrás também a realidade era outra. Tinha mais dinheiro, o aperto não era como esse, a legislação era mais fácil. Nós não podemos pegar o retrato de 10 anos e querer instalar ele agora. Não dá. Nós temos que levar em conta as peculiaridades da atualidade, o contexto real dos dias de hoje. Obviamente que aproveitando, sim, muita coisa da experiência de quem já fez a municipalização. Mas nós temos que levar a nossa realidade atual para poder fazer um desenho que seja factível, que seja
é possível de ser levado adiante. Ora, a tendência natural, quando se fala nessa questão e em outras questões, é o consórcio. Por quê? Porque o consórcio já é um modelo existente, já é um modelo testado, sobretudo na saúde. Não há um município do estado que não faça parte de um consórcio de saúde. Então a modalidade consórcio é aquela que vem no primeiro momento, facilitando. Só que quando houve a ideia de se fazer consórcio, privilegiou-se muito o consórcio da saúde. Então praticamente a grande, uma esmagadora maioria de consórcios que existe no estado são consórcios ligados, vocacionados, direcionados para a saúde. Isso está consolidado, não há dúvida com relação a isso. Agora, mais recentemente, começou-se a surgir demandas outras e essa tendência de fazer uma solução agrupada, em conjunto, coletiva, estimulando a criação de outros consórcios, na área de meio ambiente, na questão do lixo e em outros setores. E aí, quando surgiu a questão da iluminação, obviamente também, logo se levou-se a ideia de se fazer consórcio também para a iluminação. Mas, não que o consórcio não seja uma solução boa, é boa. O que nós temos é que colocar em mente é a questão de praticidade. Nós estamos, desde o ano passado, quando houve a norma para fazer a municipalização dos ativos da CEMIG, da iluminação para os municípios no ano passado, e que nós fizemos aquela luta grande e conseguimos prorrogar para esse ano, iniciou-se essa discussão toda. Do ano passado até hoje, quantos consórcios de iluminação foram criados no estado? Alguém sabe dizer? Quantos? 18. Atendendo quantos municípios? Aproximadamente. Quantos? 316 estão dentro desses consórcios. Isso, 1 ano e meio para atender 300. Nós temos 6 meses para atender 500. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então nós temos que colocar na cabeça a questão do prazo de tempo. Porque o consórcio, ele tem toda uma dinâmica burocrática e legal que antecede a questão da iluminação. A própria gestão e a municipalização dos ativos da CEMIG, elas já são um problemão, que é difícil você administrar. Antes de enfrentar esse problemão, nós vamos ter que enfrentar o problema de criar o consórcio. E não é fácil. Você tem que reunir 10, 20, 30 municípios, tem que fazer o estatuto de consórcio, se o mandato vai ser de 1 ano, se é de 2 anos, tem prefeito que quer assim, que quer assado, o consórcio é público, e você gasta uma energia para criar o consórcio da iluminação, mas você tem a demanda também do lixo, do meio ambiente, tem outras demandas, e não dá para ficar criando consórcio para cada problema. Então o consórcio tem custo. Ele tem que ter um aparato burocrático. Daí que surgiu a ideia de se criar aqueles consórcios multissetoriais, genéricos, tipo Bombril, serve para tudo. É um consórcio que abre o leque, de modo que qualquer demanda que vier, o consórcio está habilitado legalmente a fazer. Mas, para fazer isso, de agora até dezembro, e depois o consórcio licitar e contratar uma empresa, não há tempo. Não há tempo. Não vai dar tempo. Pode-se até criar o consórcio de agora, até dezembro, mas vai entrar janeiro e fevereiro sem ter condição ainda de operar. Porque depois esse consórcio vai ter que licitar, contratar as empresas e tomar as providências necessárias para colocar em prática todo esse arcabouço de gerenciamento desses ativos da iluminação pública. Então, é um problema complexo. E cada consórcio para ser criado tem que ser aprovado pelas câmaras municipais, envolve questão de custo, a Câmara tem que aprovar aquelas taxas, as contribuições, aonde não tem. Há sempre um problema político. E cada município tem o seu ritmo. Tem prefeito que tem maioria na Câmara, tem prefeito que não tem prefeito que tem dificuldade, tem prefeito que não tem. Então, se você quer fazer um consórcio com 20 municípios, você consegue muitas vezes que 10 municípios resolvam o seu problema, mas fica 10 para trás. Então, você conseguir sintonizar tudo isso não é fácil, é complicado. Diante dessas dificuldades, não é porque o consórcio é bom, é porque tem toda essa demanda. E nós estamos lidando com questão de prazo. A MM, então, desenvolveu uma nova vertente, que nós estamos
que é um tipo de consórcio, só que ele é mais simplificado. É a questão do registro de preço. Basta que uma prefeitura faça a licitação, as outras prefeituras em volta aderem àquela licitação. Você não tem a dificuldade de se criar um consórcio, fazer toda essa demanda. Basta que uma prefeitura tenha que lidar com a questão burocrática dessa licitação, as outras vão apenas aderir. Aí vem aquela dúvida que é muito comum: mas aí eu sou o prefeito, faço a licitação do meu município e vou ter que ficar carregando os outros municípios em volta? Isso é um ônus mais para mim. Não tem nada disso. O registro de preço não é isso. O município vizinho vai pegar carona na sua licitação. Ele vai apenas aproveitar o processo licitatório. Só isso. O contrato é da empresa com aquele município. É um contrato separado. Ele só não vai ter que fazer o processo de licitação. Ele aproveita a licitação do outro e adere àquela licitação. É só isso. Então, esse é um sistema simplificado. Porque nós temos 500 municípios hoje que não estão ainda com a solução encaminhada. Se nós colocarmos, por exemplo, 30 municípios fazendo licitação e os outros aderem, está resolvido o problema. Basta 30 fazer. Os 30 que se acharem melhores condições de fazer. Qual é o modelo da prefeitura que vai fazer essa licitação? Não tem um formato. É o município que geralmente lidera a região. É um município maior. É um município que o prefeito é mais voluntarioso. Ele lidera um grupo de municípios. Não interessa o tamanho da cidade, não interessa o perfil do município. É a vontade ou a liderança que o município tem dentro do seu contexto. Então, essa que é a ideia. É simplificar para poder dar praticidade e facilitar a vida desse contingente de 500 municípios que ainda não tiveram condição de sair do lugar. Então, essa vai ser a opção, por exemplo, que eu vou fazer lá na minha cidade, na Macena. Agora eu vou abrir a licitação, permitindo que faça o registro de preço. Os municípios vizinhos, em torno ali, são mais ou menos 15 municípios, que quiserem aderir, estão autorizados a aderir. Eles vão pegar esse processo de licitação meu e fazer o contrato com a empreiteira que vencer a minha licitação. Está resolvido o problema. Se outras cidades que já fizeram licitação, por exemplo, Rio de Fora, tivesse feito a possibilidade do registro de preço, 30 municípios ali em volta, Guarará, Maripá, Picas, Matias Barbosa, já podia ter aderido, já tinha resolvido o problema de todo mundo. Não, lá não pode. Estou dizendo, se ele tivesse, a prefeitura, a legislação não permite, porque foi feita assim. Se quiser mudar, faz uma lei nova e muda. Não houve a vontade de fazer. Eu estou dizendo é isso. Eu não estou dizendo se deveria ou não deveria. Eu estou dando um exemplo. Se tivesse feito com a possibilidade do registro, 20 cidades do entorno poderiam ter aderido. Eu estou dizendo isso. Sim. Já teria resolvido o problema de 20. Com uma licitação. É isso que eu estou dizendo apenas. Como não foi feito, resolveu só o problema de 20 fora. Como é que Guarará vai resolver esse problema? Que é pequenininho. Como é que Maripá vai resolver, que é pequenininho? É complicado. Eu, para fazer licitação, lá estou tendo que contratar consultoria. Estou gastando dinheiro com consultor para organizar o meu edital. Como é que uma cidade pequenininha, com poucos funcionários, e às vezes sem condição de ter um funcionário mais graduado, vai elaborar um edital complexo como esse para poder colocar a licitação na rua? E será que na hora que ele colocar o edital, uma cidade com 3 mil, 4 mil habitantes, vai ser um mercado atrativo para alguma empresa? Será que vai ter participante dessa licitação? É difícil, é complicado. Agora, se essas cidades todas forem se organizar no consórcio, ótimo, mas não vai dar tempo para janeiro. Para janeiro não vai. Isso vai entrar para o ano atento em março, abril, maio, e não vai resolver o problema. Então, nós estamos apresentando uma sugestão, uma ideia, uma via rápida. E não impede que, feito dessa maneira, com registro de preço, depois, com calma, crie-se consórcio. Não há dificuldade nenhuma em se fazer isso. Pode-se fazer essa via que é rápida, para solucionar a questão do prazo, para colocar todo mundo na legalidade, e com calma, no ano que vem, no outro ano, as prefeituras se reúnem,
cria o consórcio e migra para o consórcio. Não tem dificuldade nenhuma. Você pode usar isso como uma primeira fase e depois evolui para o consórcio se achar que assim é interessante. Então, essa é que é a questão que nós estamos colocando. E para facilitar de uma maneira didática, nós elaboramos na MM uma cartilha com todos os passos para essa questão do registro de preço. Aqui é uma cartilha que vocês receberam aí. Essa cartilha tem aqui um guia, uma cartilha com todo um roteiro explicativo dos passos para se criar esse modelo de registro de preço. O motivo, a razão dessa reunião é a apresentação dessa cartilha, tirar dúvidas. Obviamente que outros modelos, outras dúvidas referentes a outras questões podem e devem ser levantadas aqui. Estamos prontos para poder ouvir e tentar ajudar, estimular e apoiar qualquer iniciativa dos senhores, dos municípios e das associações. Tem associação, como é a minha associação do Campeonato, está aqui o secretário executivo, que a própria associação independente de Barbacena vai tentar reunir os municípios para a própria associação assumir a gestão da questão da mineração. Não existe um modelo ideal. O modelo ideal é aquele que resolve o problema de cada um. Nós estamos aqui trazendo mais uma ideia, mais uma proposta, levando em conta a simplicidade dela e a questão da rapidez, diante do prazo que está curto para se resolver o problema. Tá bom? Nós estamos encaminhando também, aproveitar aqui, uma cartilha, está dentro da pastilha também, uma cartilha que é importante entre os gestores municipais, com os limites da atuação política em período eleitoral. Estamos entrando agora no período eleitoral. Então há sempre aquela dúvida: o prefeito pode contratar a gente agora? Pode fazer concurso? Eu posso inaugurar a obra? Então está tudo aqui explicando, todos esses casos estão aqui. Em linha geral, a lei eleitoral veda essas providências administrativas todas na circunscrição da eleição. Então, como a eleição é estadual e federal, quem não pode fazer concurso e contratar é o Estado, é a União. Quem não pode repassar verba é o Estado, é a União. Quem não pode inaugurar a obra é o Estado e a União. O município não. O município está liberado. Essas vedações não recaem sobre o município. Está tudo explicadinho, com os artigos, as normas, tudo aqui dentro. O que o gestor municipal tem que tomar cuidado é para que o ato dele não seja interpretado como uso da máquina para favorecer candidato. Aí dá complicação. Se na véspera da eleição o prefeito abre um concurso para 1000 vagas e manda um recadinho debaixo do pano que só vai nomear o pessoal se o candidato dele ganhar, aí está usando a máquina. Aí não pode. Não é porque ele não pode fazer o concurso. Ele está fazendo um concurso para ajudar o candidato. Aí não dá. Ele não pode contaminar o ato administrativo com envolvimento político. Ele não pode colocar o carro da prefeitura para levar o candidato para fazer reunião no distrito. Não dá. Está misturando a máquina com a ação política. Mas o prefeito inaugurar a obra, ele, se tiver necessidade de contratar, de fazer concurso, de inaugurar, não tem dificuldade nenhuma, desde que haja uma separação muito clara entre o ato dele e o processo político. É isso que é a mensagem que vocês têm que ter na cabeça. Está tudo bem explicadinho aqui nessa cartilha. Por fim, eu quero aqui encerrar essa abertura dizendo que eu vejo com muita perspectiva essa questão que nós estamos colocando aqui, porque o debate vai gerando em vários setores, em várias áreas, as possibilidades, as saídas e as soluções que cada um entende que é melhor e que é possível para a sua região. O processo, a discussão já evoluiu muito. Nós já temos hoje discutindo outras questões. Precisamos também ter em mente que, como nós estamos nesse processo de eleição de fim de governo, até a questão que envolve uma eventual prorrogação do prazo, que isso foi eventado, é complicado nesse momento. Porque uma decisão dessa dificilmente sai agora, em agosto, setembro, outubro. Isso vai ficar, se tiver que discutir, depois da eleição. E depois da eleição, tem 1 ano e meio só para o governo novo tomar posse. O governo que está saindo não vai querer também assumir uma discussão dessa profundidade. Então, a tendência é ter que iniciar essa discussão de uma eventual prorrogação só a partir do novo governo, tanto federal quanto estadual. E aí complica, porque o novo governo já começa com prazo terminado. Então, nós não temos uma margem
de muita manobra política, de envolvimento político, nesse momento que é muito tumultuado no ambiente político com disputa de eleição. Não é fácil. Você não encontra consenso, é dificuldade. Tem no Congresso Nacional até uma proposta lá de revogar, de anular a determinação do ANEEL. Está lá, protocolado, tem isso lá. Mas será que consegue número para votar nesse tempo de eleição? Será que depois da eleição, com a metade do Congresso deu eleição, os deputados novos ainda não chegaram? Será que a turma que perdeu vai ter interesse em lá votar isso? É complicado. O processo não é fácil. Então, a gente não deve contar muito com uma prorrogação, pelo menos agora no curto prazo. Pode ser que entre janeiro, 300 municípios em Minas não tenham feito o processo de municipalização. Com certeza eles não vão ficar no escuro, e sem manutenção. Vai acabar a CEMIG tendo que assumir esse passivo aí. Não sei qual é a forma jurídica de se resolver isso, mas não vai se deixar esses municípios todos no escuro. Um apagão de 1/3 das cidades do estado. Né? Mas aí é um problema complicado. É o fato concreto que vai gerar a solução. Não é de antemão que a gente vai adivinhar o que vai acontecer. Mas o fato é que o assunto é um assunto realmente complicado, dado o momento. Então a gente tem que estar focado em tentar resolver a questão nesse semestre que ainda temos de prazo. Temos que trabalhar esse semestre e buscar resolver o maior número de municípios possível para reduzir, se houver problema no futuro, reduzir, né, o tamanho do problema em face de Minas Gerais, que tem 853 municípios. Então, muito obrigado, bom dia e bom proveito aí com o dia de hoje.